queridos amigos, boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa atividade desta noite, eu quero relembrar e fazer alguns convites. No próximo sábado, nós vamos ter, quem quer aprender a fazer sabão tipo Omo, nós vamos ter o curso às 16 horas. Então, vai ter o curso para ensinar a fazer o sabão tipo Omo, líquido. Um outro tipo de sabão, que também é líquido, que é mais para desencardir as coisas. Pano de prato, pano de chão. E nós andamos lavando as panelas, nossa, aqui. Nossa, fica brilhando. Ele também ensina a fazer álcool cheiroso, perfumado e desinfetante. Tá? Então, isso é no sábado agora, 16 horas. Nós temos algumas vagas ainda, tá bom? E também, no próxima quarta-feira, dia 27, nós vamos receber o Dr. Flávio Salatino. Ele vai falar sobre depressão, ansiedade e o que essas patologias influenciam em problemas cardiovasculares. Dr. Flávio Salatino também faz parte de uma farmácia participativa e ele vai vir com esses voluntários da farmácia e vai fazer a distribuição de algumas medicações. Só não vai ter medicação de alto custo e medicação controlada. Então, quem precisar de alguma medicação, tiver receita, ou mesmo se for uma medicação que não tem necessidade de receita, então a farmacinha participativa vai estar aqui para distribuir. Então, dia 27, próxima quarta, tem a palestra, e depois da palestra é às 8, aí depois da palestra nós vamos ter então a farmacinha, atividade com a farmacinha, tá bom? Também queremos convidar a todos vocês que nossa casa, ela está participando do evento do Leilão da Solidariedade. O Leilão da Solidariedade, ele é promovido pela Central Leilões, é um evento que congrega várias casas assistenciais da cidade. E nós somos uma delas que seremos beneficiadas com o leilão. Então, tem aquelas casas, aquelas instituições que já são desde o início, né, que estão com eles, e todo ano eles convidam alguma instituição nova para eles conhecerem os projetos, né, divulgar a instituição. Esse ano nós estamos como convidados. Então, a nossa tarefa, nós temos que vender 50 convites, que é desse almoço do leilão. O convite fica R$ 35,00, mas é muito interessante, porque você participa do almoço, depois lá mais para tarde tem um lanche, depois tem a janta, e é tudo os R$ 35,00. E é muito divertido, porque lá no Ásia, é um lugar muito bacana, tem lugar para as crianças, e a gente passa um dia muito diferente. Então, nós estamos com os convites. Quem tiver interesse em adquirir o convite, é só falar comigo que eu tenho os convites, nós temos que dar conta e vender esses, porque senão nós estamos ferrados. Outra coisa, os nossos cursos estão em andamento. Quem quiser participar, às quintas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, sexta-feira o Evangelho. Então, esses são os cursos abertos. Temos os outros demais que já estão esgotados, certo? Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar, como a gente sempre faz. Não sem antes dar as boas-vindas a todos aqueles que estão pela primeira vez, chegando pela primeira vez, que vocês se sintam acolhidos, respeitados e amados. A nossa casa é um grande coração e nós temos muita alegria em receber a todos que aqui estão pela primeira vez, aqueles que vieram para o nosso encontro, né, do curso da depressão, que às segundas-feiras nós sempre tratamos de temas ligados à depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e a gente sempre trabalha com pessoas que têm essas dificuldades. Mas hoje, dada o interesse pelo tema, muitas pessoas vieram, né, algumas pessoas interessadas no tema, especialmente porque se trata na infância, tá bom?
Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela nossa vida, pelo nosso corpo perfeito, agradecendo pela família que temos, pela oportunidade que cada um de nós se deu em estarmos aqui, neste momento, para entrarmos em contato com um conteúdo tão atual e importante. Que Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, sobre a nossa família, sobre o ambiente do nosso trabalho, sobre os nossos companheiros, com os quais desenvolvemos a nossa missão. Que Jesus possa abençoar o local do nosso trabalho, a fim de que haja cooperação, respeito, amor, união. Que Jesus possa amparar esta casa em todos os seus departamentos, em todos os seus projetos. E que esta noite seja uma noite farta em abundância, em conhecimento. Que o Senhor possa abençoar especialmente esse companheiro tão querido, que com tanta delicadeza, com tanto amor, preparou o tema para desenvolver conosco. Que ele seja amparado, intuído, que as suas palavras possam alcançar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas especialmente que elas possam, na medida da necessidade, modificar as nossas atitudes para melhor, em favor dessa infância tão especial e querida da nossa pátria. Que Jesus possa estar conosco, nos amparando e nos fortalecendo agora e sempre. Que assim seja. Bem, quero apresentar a vocês um amigo querido, mas querido por demais. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele às vezes, ele briga muito comigo, mas eu não ligo, eu gosto dele assim mesmo, não tem jeito. Às vezes ele me liga e fala: onde você está? Eu estou aqui na minha casa, então abre a porta que eu estou aqui. Eu abro a porta, ele tem uma novidade, uma ajuda que eu preciso, que às vezes eu nem peço. Ele está lá, ó, para casa, para o seu projeto, é para aquilo outro. E ele não gosta que eu falo. Nossa, ele vai ficar bravo comigo. Então, mas isso não é só comigo. É com quem precisa, com a instituição que precisa. Então, ele é uma pessoa muito especial. No meu coração, principalmente. Ele sabe que eu amo de paixão. E hoje ele vai falar conosco um tema que é muito importante. Então, que ele seja bem-vindo, que ele sabe que a casa aqui é dele, que o nosso coração também é dele. Né, meu amor? Então, vem. Aqui pus água para você, tá? Ela quer tirar uma foto nossa. Nossa, tá bonito. Bom, boa noite a todos. Como que ele tem que pôr os microfones aqui? Bem pertinho os dois, porque ele está saindo a filmar. Boa noite a todos. Ela ia bem no começo, mas depois ela desandou o caldo, né? Tem que falar, não é tudo isso, não. Tá? Eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, é uma alegria imensa estar aqui, poder falar sobre esse assunto que é muito, muito, muito importante, muito interessante, principalmente para quem, na maioria das pessoas que gostam de criança. Ainda tem gente que não gosta, mas a gente, 99,99% das crianças gostam, das pessoas gostam de criança. E eu sou pediatra, está escrito aí há 25 anos, e gosto do que faço, gosto de criança. Vocês estão ouvindo aí no fundo?
Esse. Tá. Ela manda eu arrumar. Eu sou mais indicada. Você sabe. Ele fala assim, se arrumou pra minha cabeça, pode se liga. Aí ele dá o serviço, aí eu devolvo o serviço. É assim. Mas esse aqui é difícil, né? Microfone. Cada um a sua função. É um tema muito abrangente, muito complicado, porque todos nós temos interesse nesse tema. Eu não quero aqui dar uma aula, longe de mim, não sou professor, sou um mero cuidador de algumas crianças, mas a gente tem a obrigação de fazer nosso papel, e aqui a gente vem para tentar ajudar e mostrar alguns focos e acender uma luzinha na cabeça de cada um que está aqui dentro. É muito importante. Eu estava conversando com umas duas, as nossas crianças estão um pouco abandonadas, e isso me preocupa muito. Abandonadas na maioria dos sentidos. Não é aqui uma opinião pessoal, tá? Precisamos olhar para as crianças. O Pelé falou isso muito tempo atrás e continua a mesma coisa. Eu vejo as crianças muito abandonadas. E eu não lembro o nome dela, ela falou exatamente o que eu penso. Hoje em dia a criança tem que ter e não ser. E é ao contrário, a criança tem que ser e não ter. Ter é depois. Eu queria mostrar algumas coisinhas. A Kátia fez um pequeno esboço para nós, para a gente começar a falar alguma coisa. Bom, o principal fator da depressão infantil é que não é frescura. Se a gente falar com uma pessoa mais idosa, isso é frescura. Não, não é frescura. É muito importante, é muito complicado. As nossas crianças estão vindo muito mais inteligentes do que a gente pressupõe que sejam. E a cabeça delas não é fácil. Fisiologicamente falando, a velocidade do cérebro delas é 3 vezes maior que a nossa. Então qualquer criança de 10, 12 anos, ela fala sem parar. E isso precisa ser administrado de uma certa forma, não só pela escola, não só pelo professor, pelo pai também, pela mãe ou pelo tutor. Então, gente, não é frescura. Existe depressão na criança dentro da barriga da mãe. O feto já tem depressão. Isso é estudo. Isso colabora com aquilo que eu falo para as grávidas que vão no meu consultório. Por favor, não fique vendo sofrimento, não fique vendo o problema dos outros. Se você ligar a televisão, é 25 horas por dia com sofrimento. Se sofrimento não desse ibope, não tinha 2 programas de sofrimento à tarde inteira. Todo mundo gosta de uma tragédia, gosta de uma desgraça. E eu, sem saber, falar para as gestantes: não sofra com o problema dos outros, não faz bem para o seu nenê. E é comprovado que o feto tem depressão. As crianças, inacreditavelmente, 6% delas têm depressão. Então, se a gente for levar em consideração numa escola de 100 alunos, 6 têm depressão. Eu tenho absoluta certeza que 5 passam em branco, não é? Se não passar, 6 em branco. Então é meio complicado. Está na hora de começar a abrirmos os olhos, todos nós. O grande problema é saber o que é que a criança tem. Eu estava conversando ali na hora. O meu grande medo, todo grande medo é a droga. E a criança com depressão é a droga, o fim dela é a droga. E o que é pior é o suicídio. Aumentou muito o índice de suicídio em crianças, principalmente dos 15 aos 19 anos. É a terceira causa morte no Brasil. Só perde para acidente e vítima de bala perdida. Então é um assunto, um fator muito importante. Então, só de não saber,
a gente falar que não é frescura, que a criança não tem frescura, já é uma luz que se acende. Bom, se não é frescura, é uma doença. Não é uma doença ou um transtorno, tanto é que ela é chamada de transtorno depressivo. Então, se é uma doença, precisa ser tratada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos, vai ser a maior doença do ser humano, mais que câncer e mais que doença do coração. Então, infelizmente, não adianta correr, é melhor tratar, melhor saber tratar, saber orientar, né? O que causa isso daí? Pode ser genética, são multifatoriais. Genética, problemas familiares que todos nós temos, todos. Mas as nossas crianças, elas nascem muito suscetíveis, muito inteligentes. São crianças diferenciadas. Uma criança com 3 anos, 2 anos, pega um computador e mexe, acende e liga. Você fica olhando. Eu com 52, entendeu? Então são crianças diferenciadas por algum motivo. Quem está aqui, todo mundo acredita. A gente sabe que são espíritos evoluídos, vieram para revolucionar, vieram para melhorar o mundo. É essa geração que vai melhorar o mundo, se Deus quiser. Então, outros fatores também, que para mim, na minha opinião, é o pior de todos eles, e acontece muito, é uma criança abusada pelo pai, pela mãe, pelo enteado, uma criança abusada. Esse para mim é inadmissível, mas nós temos que conviver com isso. E também, separação dos pais, hoje em dia é muito normal. Perda de entes queridos, isso tudo afeta a criança, acentua, liga o gatilho da doença. E também aquelas crianças que hoje em dia, elas são tão ativas, que elas não têm um norte. Ela não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então ela fica igual um carrinho mexendo. Isso também acentua e causa uma depressão. Não. Não, nós vamos chegar em outro. Todo mundo que conhece uma criança de 10 a 12 anos sabe o que eu estou falando. Eu, além de ser pediatra, eu tenho uma filha de 10 e 12 anos. Então, entendeu? Então isso aí vai potencializar. Como uma doença muito complexa, muito nova, começou a ser estudada em 1970. Então é muito novo o estudo da doença. E no Brasil não tem-se um estudo assim específico nisso aí. Alguns abnegados estão querendo melhorar, né? Bom, se é uma doença, tem que saber tratar, tem que ter o diagnóstico. E o diagnóstico é um desafio, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para a criança, não é fácil para a família, e principalmente não é fácil para nós, que o pior coisa para um médico é não saber o que falar para o doente. E também a gente corre quanto tempo? Porque quanto mais precoce você diagnosticar, mais precoce você tratar, muito melhor é a chance de reverter, né? Se é uma doença, precisa de tratamento. Então precisa ser diagnosticado e tratado o mais cedo possível. Em criança maior é um pouco mais fácil. Agora, criança menor é complicado, porque ela não fala, não verbaliza, não se explica. Nossa, mas criança pequena tem depressão? Tem. Infelizmente tem. Eu falo sempre que criança é muito melhor você puxar para trás do que empurrar para frente. Criança tem que ser solta, criança tem que ser criança, arteira, levada. Eu vou voltar a falar, perguntei para a Kátia, posso dar exemplo? Ela falou, pode. Eu também tenho uma filha de 16 anos, que quando ela tinha uns 8, vieram falar, minha sua filha não é hiperativa, não? Eu falei, não, a minha filha é arteira, ela quer saber as coisas. Ué, depois eu vou falar mais para frente de outras coisas do tratamento. Então é um caso muito assim, você tem que estar sempre atento, muito atento. E o fundamental em criança maior é mudança repentina. Então a criança que ela está indo de um jeito, de repente ela muda, algo aconteceu. Ah, mas ela é assim. Não, esse negócio de ele é assim, eu falo lá em casa que é a desculpa do fraco. Como ele é assim? Uma criança não pode ser triste. Alguém conhece uma criança triste? Não.
A criança tem que ser alegre, a criança tem que correr, brincar, a criança tem que ser criança. Então, se ela é uma criança e mudou repentinamente, algo está acontecendo. Para isso, a família e a escola são fundamentais. Aí que vem o dilema. Não o dilema não, o problema. Hoje em dia, a família põe nas costas da escola. E a escola, ela, além de estar sucateada, desculpa, mas é a verdade, não tem projeto nenhum, nem para estudo, quanto mais para orientar e cuidar de uma criança desse jeito, e para diagnosticar uma criança desse jeito. Então, é preciso um elo entre a família e a escola. Desculpa, mas se as famílias estão dissolvendo a escola, então não tem obrigação nenhuma de resolver o problema que não é, entre aspas, dela, né? Mas o elo entre a escola e a família é fundamental. Por quê? Porque na escola, às vezes, a criança é de um jeito, e em casa ela é completamente diferente. Por isso que precisa ter esse elo. O pai, a mãe, ou o tutor, ou quem cuida, ou a avó que cuida, precisa ter a criança, perguntar, dialogar. É o que eu falo, olhar no olho da criança. A criança não mente, o olho dela diz tudo. Aqui, a maioria aqui é pai e mãe. Se você olhar no olho do seu filho, você vai saber o que ele tem, o que ele está falando. Então tem que ter uma ligação muito forte. Então a gente aqui pede para você adquirir o seu filho novamente, senão ele vai se perder para alguém. E na escola, hoje em dia, é um problema muito sério. Opressão, bullying. Antigamente, todos nós aqui, quem tem mais de 40 anos, tinha um apelido e todo mundo veio com um apelido. Hoje em dia é bullying. O meu filho não pode ter apelido, o meu filho não pode ser isso, né? E também relacionamento. Todo mundo era amigo, todo mundo se brigava, todo mundo. Hoje não. Hoje tem grupinhos, né? E eu vou falar de cadeira porque eu tenho 2 filhas e mulher é difícil, viu? Mulher é difícil. Vou falar de cadeira. Na minha casa eram 3 homens e eu sou pai de 2 mulheres. É outro mundo. É um nhenhenhen. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Mulher é o seguinte: homem, o cara chega e fala: pô, olha que barrigão, olha que canela seca, cabelo horroroso. Aí o cara vai embora e fala: esse é gente boa, hein? Esse é um espetáculo. Mulher não. A mulher chega e fala: nossa, que vestido lindo, que cabelo lindo, que sapato lindo. Ela vira as costas: nossa, essa é uma megera, essa é uma cobra. Então mulher é assim. É verdade, eu tenho exemplo na minha casa. Estou falando de cadeira, não é estudo, não, é vivência. É ou não é? É vivência. Então na escola é complicado, porque o relacionamento com o professor fica difícil. E essa juventude, essa molecada, elas não têm paciência com o professor, não tem educação com o professor. Hoje em dia tem bater no professor, agredir, todo dia tem vídeos e vídeos. O reizinho da escola, ele bate no professor. Mentira? Vocês são da escola? Quando que antigamente fazia isso? Então tinha mais educação. Então no fundo o que falta é educação e respeito, né? Tem aquele, ele é o destaque da escola. Como assim destaque da escola? Ele é o melhor aluno? Não, ele é o mais bonito, ele tem um celular, ele tem tudo, ele tem o tênis da moda. Então se ele tem o tênis bonito e eu não tenho, eu vou ficar triste, eu vou ser excluído. Isso é muito ruim para a criança, principalmente para aquelas crianças que não são firmes, que não têm a personalidade firme, que é meio acanhada, coitada. Ela sofre. Aí que vem o X da questão. Ela é depressiva porque ela é ruim na escola, ou ela é ruim na escola e é depressiva? A depressão é causa ou é consequência? Por isso que a escola precisa estar atenta. Mas nós sabemos, né? Mas vamos tentar, cada um fazendo a sua parte, né? A criança pequena, ela não fala, então aí que entra a agressividade. Então a criança pequena
Todo mundo conhece uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é diferente. Todo mundo tem. É agressiva. Eu não consigo controlar essa criança. Eu não consigo resolver como essa criança faz. Como ela não sabe falar, ela se expressa. Aí que entra o TDAH, que é a moda TDAH. Mas vamos falar isso depois. Então, cuidado com os transtornos, cuidado com os sintomas. Em criança grande é fácil. Mudou o comportamento, pode investigar que não está bom. E a criança pequena tem que brincar, tem que ser feliz. Se ela está irritada, ela é assim. Não, ela não é assim. Então, vou voltar a falar no meu consultório inúmeras vezes. Doutor, ele é assim. Aí eu sento, falo, não é assim. Não é assim. Conversa, explica, procura entender. Não tem o tempo. Aí vem aquela famosa, não tem um remedinho? Eu ia falar isso depois, mas remedinho para criança, se tem um negócio que me tira do sério, é remedinho para criança. Eu falo, remedinho eu tenho para criança, desde que ela precise. Se ela precisar, vamos dar remedinho, tá? Aproveitando o gancho que a Kátia falou, o meu filho é hiperativo. Isso me irrita muito também. Hiperatividade é uma doença. E em Araçatuba, 1.200% aumentou a venda de remédio para hiperatividade. Eu vou falar o nome porque eu não tenho vínculo com ninguém. A palestra aqui é gratuita. O tal do Concerta, não sei se alguém usa, se alguém conhece, não tem para vender. É briga na farmácia. É briga na farmácia para comprar o tal do Concerta. Vocês vão me desculpar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu falei na cara de um pediatra, falei, isso é um absurdo. O que você faz é um absurdo. Não tem problema. Cada um deita e dorme do jeito que quer. Então a gente, como médico, como pediatra, tem a obrigação e o dever de orientar as mães, tá? Hiperatividade é uma doença. A minha filha, ela é hiperativa? Não, é uma criança, eu falo que é um trator Valmete. Se largar, ela não para, vai embora. Precisa orientar, precisa cuidar, precisa ficar em cima. Leva 200 broncas por dia, não, de manhã, 200 à tarde. E ela é super feliz, ela fala, pai, eu sou feliz. Agora eu vou dar um remedinho para consertar minha filha. Eu conheço criança que toma 6 remédios. Como é que pode uma criança tomar 6 remédios, gente? Mas não é remédio, semana que vem, remédio para o coração. Eu tenho pacientes que tomam 6 remédios, mas eles são doenças, coração, rim. Não toma 6 remédios. Então isso é um negócio muito complexo, muito difícil. Então vamos, cada um plantar uma sementinha, vamos abrir os olhos para isso, né? O principal fator é a família. A família é a base de tudo. Nós estamos num centro espírita. Fui nascido e criado na casa não, no centro. Mas eu falo de todas as religiões. O que importa é o caminho para Deus. Eu vou falar de cadeira porque eu tenho a minha mulher evangélica. Aí ficou fácil, né? E somos casados há 20 anos, sem problemas. Ela vai no culto e eu venho no centro espírita. E traz as crianças na evangelização. O que importa é a religião. Deus me livre, religião. Não. Todo mundo tem religião. Todo mundo sabe a hora que aperta o calo. Então a criança tem que ter religião. Ela tem que ter um norte. Ela tem que ter um caminho. Eu falei do norte no começo, ela tem que saber. E criança em grupo, ela vai vendo como é que funciona o grupo. Uma é assim, outra é assada, ela vai se interagindo. Isso precisa da família. A família tem que... Porque a criança não vai falar, eu vou no centro, ou eu vou no culto, ou eu vou na igreja. Aonde ela quiser. A religião é uma só. Deus é um só. É o que eu falo para os pastores, Deus é um só. Existem vários caminhos. O seu é um, o meu é outro. Eu não falo que o seu é errado, não falo que o meu é errado. Nossa, mas o espiritismo... Não vamos discutir. Leve o seu filho, o seu sobrinho numa religião aonde ele se sinta bem, para ele começar a aprender que existe religião. O espiritismo é mais complicado, porque você não tem que acreditar. A primeira coisa é acreditar. Aí é mais complicado, mas leve numa religião. Então a família é fundamental. A criança, ela precisa de carinho, de afeto. O afeto, o abraço, o beijo.
aqui tem bastante pessoas acima de 40, 50 anos que não foram criadas com afeto e com beijo. Não foram. O beijo, o eu te amo, é da nossa geração para baixo, entendeu? Antigamente o filho era mais um da casa. Hoje não, o filho ele faz parte da casa. Ele interage, ele pergunta. A gente não podia perguntar por que isso. Por que eu não tenho que sentar na mesa, eu vou ter que sentar no chão? Porque não cabe gente na mesa. Hoje não, hoje quem senta é a primeira criança. Toda casa é assim. Então a criança precisa de afeto, precisa de explicação. Um abraço uma criança é fundamental, porque o abraço produz reação química, e a reação química na criança é uma reação alegre, boa. Isso vai desenvolver o psíquico e o motor da criança, melhora muito. Toda criança precisa de um afeto. Bicho, que entre aspas, precisa de afeto. Imagina uma criança que é um ser indefeso. Eu falei de família. As famílias estão um pouco destruídas, apartadas. Eu vejo muito isso. Família que eu falo era um ato de família, de responsabilidade, do pai, da mãe, ou no caso, separação da minha família, do enteado, da madrasta, entre aspas. Mas precisa ter uma funcionabilidade. A família precisa funcionar. O pai tem que ser o pai, a mãe tem que ser a mãe, as crianças têm que ser as crianças. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com as suas obrigações, principalmente as suas obrigações. A criança tem que saber que ela tem obrigação, assim como a mãe tem que saber que tem obrigação. Não é obrigação da mãe deixar a criança na escola para a diretora cuidar e buscar no finalzinho da tarde. Não, a escola é para ensinar, não é para educar, não é para mostrar para a criança. E para isso o pai tem que dar exemplo. Não adianta eu vir aqui, igual eu brinquei com a Kátia, não adianta eu vir falar bem bonita aqui em cima e desejar mal para os outros. Eu falei que ela desejou mal essa palestra. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa e sair lá fora, nossa, olha ele, olha o exemplo que dá de pai. Não, você tem que ser exemplo. Criança funciona com exemplo, não é só com palavra. E a família tem que estar ajustada em tudo. Nessa situação difícil que todos estão vivendo, situação de crise moral, financeira, ética, a família é a célula de tudo. Eu não quero fazer clichê, mas a família é fundamental. Ainda tem gente que acha que não, mas isso eu não vou discutir. A família é fundamental. A criança precisa de uma família, precisa de alguém para dar exemplo e para dar a força para ela que ela precisar. E está comprovado cientificamente que pais ausentes ou depressivos, as crianças têm tendência a ter depressão. Então é mais um fator. Vamos falar dos sintomas. Como é que eu dou o diagnóstico de um sintoma da criança? Porque criança tem todos esses. Ainda mais as crianças levadas. Eu só tenho cara de sem vergonha, mas eu sempre fui bonzinho. E o meu irmão era o cão chupando manga. Desculpa a expressão. Eu falo que se na época de infância nossa tivesse a Ritalina, o meu irmão ia ter que usar umas rapaduras, porque o bicho era terrível. E hoje ele é muito mais bem sucedido do que eu. Criança, foi uma criança levada, aterrorizava minha mãe, minha família, criança levada. Então vários e vários sintomas. E como essas crianças são muito inteligentes, elas podem potencializar os sintomas. Então temos aqui, tristeza. Criança não pode ser triste. Criança não tem nenhum tipo de ser tristeza, a não ser aquele que eu falei no começo. Mas passa um dia, 2 dias, agora uma semana a criança triste, ela é assim. Criança veste preto e fica assim, não é moda, é assim. Não, não é. Você conhece seu filho, sabe quem é, né? A gente sabe como é que é as crianças. Então, irritabilidade. A criança é muito irritada, também não pode. Xixi na cama. É aquilo que eu falei no começo. A criança não sabe falar, então ela faz xixi na cama. Procura investigar. Doutor, não consigo. Tem um remedinho para xixi na cama? Eu não passo. Se for no meu consultório, eu não passo. Vai no outro passa. Eu explico, mas eu não passo. O senhor é ruim? Não. Isso é um sintoma que a criança está apresentando. Então precisa cuidar. Você vai averiguar. Baixo rendimento escolar.
Aí vem a coitada da professora. O moleque não vai bem na escola, a professora é a culpada, porque a mãe nunca é culpada, né? A família nunca é culpada. Alguém é o culpado da criança não ir bom na escola. Então a criança vai muito bem na escola, de repente abaixa o rendimento. Procure saber o que aconteceu. Senta, conversa com seu filho, tenta entender o que aconteceu. E o principal de criança grande, um dos principais é o isolamento. A criança ficou isolada, não tem amigo, pode esquecer. Pode correr atrás, que ele está demonstrando um sintoma, ele está pedindo ajuda, né? Chora fácil. Quem tem mulher em casa, igual nós temos, né, Tânia? Tudo chora, tudo bem, mas quando aquele choro do nada, aí você pode correr atrás, que não é normal, né? Não, o medo eu vou deixar o medo. O medo para mim é o pior dos sintomas que a criança pode ter. Medo, do que você tem medo? Medo é aterrorizante, né? Uma criança com medo é uma criança que não pode ser feliz. Então medo do pai, o pai chega em casa, bate. Medo da mãe, medo do irmão mais velho. O medo de um cara na escola que eu tinha quando era criança, um infeliz que me dava uns cascudos. Medo, todo mundo aqui tem um medo. Barata, todo mundo tem um medo. Medo a criança vai se retraindo. Dá para perceber quando a criança tem um medo, por exemplo, medo de barata, ou aquele medo que perturba. Isso vai angustiando a criança. Então todos esses fatores, todos esses sintomas que eu elenquei, e mais alguns, é inerente a uma criança. Mas o que não pode é um sintoma exacerbado, né? Muito exacerbado. E em criança maior também é o desleixo. Criança com 15, 16, menina com 15, 16, 17 anos, começou a ficar desleixada, algo não está bom. Menina, o moleque começa a distanciar dos amigos, não tem um amigo para jogar bola, para correr na rua, para brincar, algo não está bom, ele está isolado. Pode começar a correr atrás, tá? É a idade. Não é a idade. A idade tem todos esses, mas é preciso correr atrás. Eu falo correr atrás, gente, é se preocupar, é ir em busca do tratamento, né? É que também criança tem uma coisa, você não pode nem superestimar e nem subestimar. É difícil saber se é a mais ou se é a menos. A gente só vai saber conhecendo a criança. Tem também tique. Começou a ter tique. Hoje em dia é muito comum criança com tique. E para você falar para uma mãe que a criança tem tique por depressão, ela não vai aceitar. Então você tem que ir conversando, falando, tá? Ou não come, né, gente? Criança hoje em dia não come mesmo, né? Na nossa época, eu vou falar de novo, não tinha essa opção. Você tinha opção de comer? Era senta, come, acabou. Hoje em dia não, meu filho não come. Eu vou dar um exemplo prático. Foi uma sobrinha na minha casa, ela só come pão com manteiga cortado em quadradinho. Veio na casa errada. Põe o pão para ela e come. Ficou me olhando, ou é esse ou não tem. Você acha que ela comeu ou não? Ué? Nossa, o tio é bravo, hein? Não sou bravo. Ué? A minha sogra, ela dava comida para minha sobrinha. Eu vou falar porque ela dava comida para minha sobrinha, escutando a Xuxa. Só comia vendo a Xuxa. Ela deu azar de ir na minha casa e fazer isso. Eu cheguei, delicadamente, desliguei a televisão. Falei, lugar de comer é na mesa. Ficou me olhando assim. Mas ela não come. Foi na casa dela. Aqui ela vai sentar e vai comer. Não vai, fulana? Você acha que ela falou sim ou não? Aí eu descobri a fome no Nordeste, né? Porque lá não tem televisão com Xuxa. Por isso que ninguém come. Então eu estou dando exemplo dentro de casa. Não é exemplo longe, dentro de casa. Então criança que não come, claro. A criança não come ou ela come o que ela quer? Ela não põe nada na boca? Não. Doutor, ela não põe nada na boca. Tá bom, mãe. Nada na boca, né? Vamos esperar umas 48 horas. Mas hoje de manhã, o que ela acordou? Ela comeu o quê? Comeu um pãozinho e um nuggets. Noite de manhã? Porque ela adora nuggets. Tá bom.
E depois, comeu negresco. Ah, tá. Então, quer dizer, já comeu, já passou alguma coisa. Ah, também, né, doutor? Vai ficar sem comer nada? Não, não, mãe. Não. Come. Então, o não come não é nem relevante, porque não come mesmo. O descuido pessoal é para a criança bem maior, né? Outras patologias associadas. A depressão nunca vem sozinha, é um transtorno que nunca vem sozinho. Foi o que a Kátia falou do TDAH. Então a gente tem que conhecer nossas crianças para saber o que elas têm e não rotular. Eu falei, o meu filho é assim, ele é assim. Não, ele não é assim, ele está assim. Meu filho é hiperativo. Tem mãe que acha que é bonito meu filho hiperativo. Tanto é que acha bonito, desculpe se tem alguma mãe que faz isso, mas infelizmente eu vou falar de peito aberto, vocês estão errados. Procure, a não ser que seus filhos... Eu tenho 25 anos de pediatria. Eu não tenho 10 crianças com transtorno. Não tenho 10. E quem tem está mentindo. Eu já discuti isso com algumas pessoas muito mais experientes que eu. Então, se o seu filho está tomando um remédio para dar uma calmadinha, igual eu conheço, está errado. Não tem nada que dá calmadinha. Criança é criança. Então você tem que conhecer o seu filho, conhecer sua criança, conhecer quem você está cuidando. Ansiedade. Aí chegou aquilo que eu ia falar. A criança é ansiosa. Claro que ela é ansiosa. O cérebro dela não para. É 3 vezes maior, funciona mais do que nós. Para a gente ter uma ideia, uma criança de 5 anos hoje tem mais informações do que os nossos avós tinham. Então você imagina uma criança de 5 anos hoje. Aí você imagina uma criança de 12, 13 anos. A cabeça dela é 1 milhão, é um turbilhão. E tem um agravante, ela aperta o botão, o mundo dela aparece na tela. Se ela não aprender, o coleguinha vai falar, tá? Então eu volto a dar exemplo da minha casa. Estou eu deitado vendo televisão. A minha filha chega em meu lado e fala: pai, o que é sapatão? Eu fingi que não era comigo, continuei na televisão, falei para ela assim, como se fosse uma conversa normal, salutar. Falei: como assim que é sapatão? Ela tinha 12 anos. Falei: como assim que é sapatão? Eu estou te perguntando o que é sapatão. Eu falei para ela: o que é sapatão você? Ela ficou vermelha. Eu falei: bom, ganhei, né? Antes eu do que ela, né? Ela falou: pai, você sabe. Eu falei: eu sei, quer saber que você sabe. Bom, aí nós conversamos e tal. A minha mulher saiu atrás do quarto apavorada. Ai, não é possível. Eu falei: tem que conversar, gente. Se eu não conversar, alguém vai falar para ela. Eu tentei falar para ela, mas não era possível. Agora eu vou esconder o que é sapatão? Vocês vão esconder o que é droga para o filho de vocês? Que não tem droga? Ai, droga com meu filho não? Isso é mentira, isso é burrice. Vocês vão desculpar, mas é burrice. Estava falando ali, já tiveram 2 casos no hospital, que chegaram 2 meninas de 18 anos, não dias separados. O colega chegou para a mãe e falou: sua filha está em coma por droga. A minha filha não. Não, quero saber que droga que ela usa, porque ela está em coma por droga. A minha filha, negando. Então uma menina com 18 anos, se ela chegou nesse estágio, a mãe não conhece, está tudo errado. Está na hora de rever. Está na hora de rever. Então essa ansiedade é uma busca incessante. A criança sempre quer. Por mais que você dá, ela quer. Se você levar lá na lua, ela fala: mas é aqui? Então precisa saber controlar. Muito. Humor irritado. A criança hoje em dia está muito irritada. Eu falo para as minhas: está irritado por quê? Você acha que é fácil na escola? Eu acho que é difícil mesmo. Não é fácil. Chega na escola, come e vai. Eu vou estudar. Nossa, que difícil. Então elas acham que está sempre uma dificuldade. E o que é pior? Aí é muito pior. Tudo o que quer tem. Hoje em dia, tudo o que a criança quer tem. Os pais se desdobram para dar o melhor para a criança. O melhor que eu falo é o melhor monetariamente falando. Hoje em dia, ir para Disney. Nossa, você não foi para Disney? Eu falei para mim, eu fui para Disney com 44 anos de idade. Eu tenho os 2 braços, 2 pernas, não fui lá melhor que ninguém. Ai, o seu filho não tem celular? Hoje no almoço, estava falando de celular. Aí a minha 10 anos, ligeira, falou: tocou o celular da menininha.
Falei, não, tá certo, né? Ela tem que levar o celular na escola mesmo, né? O pai dela deixa na porta da escola e vem buscar. E ela leva o celular. Falei, isso é para quê? Para mostrar, né, pai? Falei, no mínimo é um iPhone, esses chique. Desculpa. Claro. Então não é o fato de ter o celular, é o fato do seu ter melhor que o meu. É o tal do ter e não ser. A minha tem 12 anos e não tem celular. Eu não sou melhor que ninguém, gente. Pelo amor de Deus. A Tânia está ali, a gente conversa algumas coisas. Mas eu acho que tem certas coisas que não adianta. Ninguém vai me dobrar, ninguém vai me convencer que é isso. A criança não é melhor que a outra porque ela tem um celular e o meu não tenho. Eu falo para ela, você quer ser melhor que o outro? Hoje, na sua vida, melhor que o outro é você ser mais educado, o mais responsável e o melhor aluno. Pronto. Não ter um celular, um tênis de não sei quantos reais. Isso prejudica muito a criança. Ela não tem a informação necessária para saber assimilar isso. Por que eu não tenho e ele tem? Porque você não tem por uma série de fatores, o outro tem por uma série de fatores. A casa dele funciona de um jeito, a casa na qual você mora funciona de outro jeito. O ditado lá em casa é o seguinte: aqui quem toca, a dança se conforma a música, e quem toca a música sou eu. Não é fácil negar para um filho, é muito difícil, mas tem que saber falar não. Essas crianças não estão sabendo falar não, e elas crescem, e aí, com 15, 16 anos, como é que você vai falar não? Você deu a vida inteira, né? Apesar de todos esses sintomas que nós falamos, da ansiedade, do TDAH, transtorno de déficit de hiperatividade, não é hiperatividade, a criança quer, ela quer, o cérebro dela funciona, tem que saber diagnosticar. Aí que vem o papel fundamental do psicoterapeuta. Por quê? Porque diagnosticar uma criança com depressão é difícil, não é fácil não. É difícil para nós que estudamos, para nós que temos a obrigação de diagnosticar, que a mãe leva no consultório o filho, ela quer que a gente resolva o problema dela. Mas o psicoterapeuta é fundamental. Ele tem estudos, tem algumas técnicas, tem jogos, né? Ele conversa em particular com a criança, conversa com a família, aborda de uma maneira diferente. Aí a mãe leva a criança lá para tratamento especializado para isso, entendeu? Ela vai analisar o comportamento, como é que a criança age, a expressão facial, me corrige, não é a minha área, a expressão facial, o olho da criança. Pelo olho você sabe como é que ela está, né? Pede para fazer desenhos, né? Aí vem a história familiar. Como é que é a história? Eu não sei, mas em 15 minutos de conversa você sabe como é que é, né? Com 15 minutos de conversa você sabe como é que a criança é, né? Depois entrevistar os pais. E com isso, nesse diagnóstico foi feito o DMI. Foi elaborado com itens, com uma série de estudos, e foi essa sigla aí, DSM-5, que é um manual diagnóstico de estatístico e transtorno mental. Nossa senhora, meu filho tem estudo? Manual diagnóstico, estatístico e transtorno mental, para classificar os 3 tipos de transtorno. Então, no começo não é uma doença, é um transtorno. E são classificados em 3 tipos de transtornos, né? O primeiro é o transtorno disruptivo de desregulação do humor, que foi feito para não é combater, para mostrar que não é o TDAH. Esse é um transtorno, não é o bipolar. A criança tem bipolar, altera muito o humor. Esse transtorno em criança ao redor de 10 anos e 12 anos. É a criança que explode de raiva. Todo mundo já viu uma criança que deu chilique. E vem aquela frase: ai, se fosse meu filho. Criança que se joga no chão, taca as coisas. Ah, ele é assim. Não, ele não é assim.
Então você tem que educar e mostrar para ele que ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso várias vezes, isso é estatístico, 3 vezes por semana, mais que 2 semanas, ele tem um transtorno com esse nome comprido aí, né? Aí que afeta a relação, aí que entra, desde o que eu falei no começo, a escola e a família, que tem que ter o elo, para saber, às vezes a criança é um amor na escola, e dentro de casa é um transtorno, e às vezes é um amor em casa e um transtorno na escola, precisa saber isso daí, né? Isso aí está muito ligado à perturbação familiar. Volto a falar na religião, uma família perturbada, é muito difícil que o filho não seja. E uma família sem religião, muita gente não gosta de ouvir. Não é uma família certa. Não estou falando de errado ou certo, eu falo certo para conduzir um bom relacionamento, para conduzir da melhor maneira possível o seu filho. O seu filho precisa de exemplo. Se você não tem religião, vai dar exemplo do quê? Eu não vou nem falar em pessoas, amigos meus que não acreditam em Deus, aquelas discussões que, nossa, não leva a nada. Então a família, volta a falar que é fundamental, né? Como é em criança maior, o risco de suicídio é muito grande. E eu falei que uma criança com depressão, se não tratada, ela tem 2 caminhos: a droga e o suicídio. É mais fácil, ela não aguenta. Infelizmente ela não aguenta. E a gente voltou-se a escutar suicídio aqui na nossa região. O ano passado teve alguns, esse ano teve outros. Ele se matou. Uma criança de 16, 17 anos. Eu fui num velório de um moleque de 18 anos, se matou. E o que é pior, né? Falando com a namorada. Aí estavam todos os amigos deles lá. Aí eu chamei, olhei e falei para eles assim. E os moleques assustados, né? Porque a morte para eles era o primeiro. Como assim? O fulano se matou. Falei, o que vocês acham? Ô tio. Aí um começou a chorar. Falei, o que você acha? Do que, tio? O que você acha que ele fez? Tio, ele cansou. Tudo bem, cansou do quê? Cansou de viver. Aí eu falei para ele, fala para mim, moleque, só o seu tamanho bonito, você tem 17 anos, rapaz, está cansado de viver do quê? Ô tio, tem uns problemas também. Problema todo mundo tem, mas sua vida nem começou. Ô tio, você acha que é fácil? Eu falei, não, cara, problema seu vai só mudar de fase. Problemas você vai sempre ter, tem que saber administrar. O grande problema é achar que o nosso problema é o maior problema do mundo, para não fazer isso daí, ó. Aí não adianta você se aprofundar. Falei, o problema, aí eu falei, ele acabou, entre aspas, não vou nem entrar em religião, mas aquela coitada daquela mãe lá chorando, ó o pai. Falei, você imaginou você fazer isso e deixar seu pai e sua mãe assim? Não, tio, Deus me livre. Aí eu cheguei na minha casa e falei com as minhas filhas. Falei, ó gente, vocês nem pelo amor de Deus, hein? Aí a mãe falou assim, ô pai, nem de morrer eu gosto, hein? Não vou fazer isso nunca. Eu falei, então tá bom. Então, essas crianças, não é criança, um molecão, 17 anos, se enforcou, gente. Está cansado da vida. O amigo da minha sobrinha em Ribeirão Preto, o pai milionário tem helicóptero, subiu no heliponto e pulou do prédio, deixou um bilhete para a mãe, cansei de viver. Como cansou de viver, gente? Então o dinheiro não é tudo. Agora, ele não acordou e falou, hoje eu vou me matar. Não, né? Ele não acordou. O suicídio, ele tem traços, né? Ele vai... Aí eu andei perguntando, a maioria é a mesma coisa. Isso aí tem alguns transtornos, alguns problemas, a droga está infiltrada aí. Então a criança suicida, ele não acordou e falou, eu acho bonito. Não. Ele demonstra, ele dá sinal. Tá? Então esse transtorno, como atinge a criança maior, o suicídio é muito grande nesse caso. Tem o segundo transtorno, que é o transtorno depressivo maior, que acontece em maior parte nas crianças. É quando a criança fica mais irritada. Quem tem filho adolescente, né, Tânia? Ave Maria. É bom que passa, né? Mas assim, ela fica irritada, mas sabe que ela está irritada porque você conhece seu filho.
Agora, não é normal uma criança ficar irritada sempre. Criança perdeu o prazer. Você quer sair? Não. Não gosta de nada, vive no quarto. Não. Ai, o fulano vive no quarto. Como assim? Final de semana inteiro no quarto. Pode ir. Abre a porta, bate um papo, chama alguém para conversar com ele. Ele está pedindo ajuda. Então, começou a fazer isso, ele está pedindo ajuda. Então, com esse quadro, mais de 2 semanas, tem que pedir ajuda. Eles estão muito propensos, nessa faixa etária, a não tolerar a frustração. Por que o menino não quer me namorar? Porque eu sou feio. Ela não quis namorar comigo, eu sou feio. Porque ela gosta de outro. Para nós era simples. O feio vai sofrer. Ué, o bonitinho vai se dar bem, não é? O riquinho, na minha época, usava o All-Star. Meu sonho era ter um All-Star, mas eu nunca tive. Qual o problema? Eu não sou ruim. E que chute, e amarrava na canela. Ué, é feio? Não. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu posso comprar um All-Star. Também não tenho de pirraça. Então, eles não sabem negar. Negou para eles, eles se perdem. Isso é muito ruim. É aquilo que eu falei. É a família, alguém explicando. Não, porque não é assim e pronto. Entendeu? Cuidado. Cuidado com criança que não vai bem. Ele é assim. Não é assim. Não façam isso. E por último é o transtorno depressivo persistente. Esse para mim é o pior. Chama distimia. Por que é o pior? Porque é leve, é início leve. Tem aqueles sintomas que toda criança tem, que eu falei. Irritada, chora, não come. E aí ele é assim, e vai passando, e vai passando. É uma criança amarga, que reclama de tudo, nunca está bom. Igual aquele parente chato que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Só reclama, nunca está bom. É essa criança assim. Não pode ser normal uma criança assim, né, gente? Uma criança de 12, 13 anos, não gosta de nada. Não. Nada. Leva num parque, não gosta. Leva no shopping, não gosta. Senta aí. O que está acontecendo? Então esse para mim é o pior. É difícil convivência com pessoas assim. Ninguém quer. Hoje em dia ninguém quer problema. Ninguém quer problema. Você liga para o outro. Você liga para o outro. Fulano. Depois eu falo com você. Na minha casa, a minha mãe era... Eu chamava o pau de escora. Todo mundo ligava para ela. Todo mundo tinha problema, ligava para ela. Mãe, você sofre. Deixa, filho, deixa. Hoje em dia é difícil você ver. Eu vou voltar a falar em família. Natal, Ano Novo, aquela festa grande. Tinha 20, 30 pessoas. Todo mundo se dando bem. Eu duvido uma casa que tem mais de 15 pessoas no Natal hoje. Levanta a mão. Quem conhece uma casa passa o Natal com 15 pessoas? Ninguém. Ninguém quer relacionamento. Ninguém quer dividir o problema do outro. Os clubes estão fechando. Eu, quando era criança, meu sonho era entrar no nosso Duba Clube. O infeliz derrubaram e eu não consegui entrar. Não se tem mais clube, não se tem convivência. Ninguém quer problema. Você quer chegar em casa, então você não quer problema, mas o seu filho às vezes, então ele é um problema. Não, ele não é um problema. Ele é a sua solução. Ele veio para você engrandecer, para você tratar dele, para você cuidar dele. Você que eu falo é quem está cuidando, o tutor, a mãe, né? Então assim, que cada um saia daqui com um pouquinho de diferença no olhar de uma criança. As nossas crianças estão abandonadas. Eu moro ali perto do IE e eu falo para o capitão: põe a polícia lá, cara. A droga, eu vejo criança se drogando, entendeu? Eu trabalhava em Bilac. Eu fui fazer uma cesárea, a menina tinha 12 anos. Aí eu entrei, todo mundo olhou para mim, né? Aí se fosse com você? Falei, quantos anos tem o pai? Tem 17. Falei, se fosse minha filha, estava preso. Primeiro porque criança abaixo de 14 anos. Aí vem aquela velha história: não fala que pode acontecer com você. Falo. Se acontecer com a minha filha e o cara tiver mais de 17 anos, de 14 anos, ele vai preso. Nos Estados Unidos ele vai preso. Não é choro nem vela.
Então, se abusar de uma criança, engravidar uma menina de 12 anos, mas ela deu bola para mim, aí é problema meu, que eu vou cuidar dela, mas você vai preso. Na outra semana, a outra cesárea, 12 anos. Na outra semana, duas, uma com 12, a outra era bem mais velha, 13 anos. Aí eu chamei a secretária de saúde. Falei, olha, está na hora de vocês começarem a abrir o olho. Aqui, esses coitados, eles saem para cortar cana e as crianças ficam jogadas. Elas não têm culpa. Uma criança com 12 anos grávida não tem culpa, ela não tem informação. E infelizmente, o cara está lá, ele é humano, ele é um homem, ele vai fazer mesmo. Está na hora do padre, não estou falando do espiritismo, do padre, do pastor, do chefe, porque quando vocês fazem a quermesse aqui, é um show, né? Todo mundo cozinha para o padre. Vocês acham bonito 4 crianças de vocês? Isso é uma doença. Então vocês na missa, falam para o padre, aí o padre já se empombou, né? Falei, isso é saúde pública, isso é cuidar. Alguém está cuidando errado da criança de vocês. Então eu vim aqui, a Kátia pediu, de coração aberto, muito feliz. Espero tenha elucidado. Foi o que eu falei, não foi uma aula, não quero ensinar ninguém a tratar, cuidar. E o tratamento disso aí tudo é amor, é compreensão, é aceitar que o seu filho tem problema, tá? Eu tive na minha casa um problema desse, difícil, não é fácil, mas tem que aceitar que tem problema. Problema acontece. Não é porque você é alto, forte, bonito que você não tem problema. Não é porque você é rico que vai ter problema. Problema acontece. Você tem que aceitar. O seu filho precisa de ajuda, a sua filha precisa de ajuda. E isso é difícil. Você chega em casa cansado, 9 da noite, trabalhou o dia inteiro, está devendo, está com problema e enfrentar o filho. Mas tem que fazer, é seu filho. Deus deu a missão para você de cuidar do seu filho da melhor maneira possível. E procurar ajuda, psicoterapeutas, pediatras, médicos, alguém. Religião, numa casa, num centro, numa igreja. Eu estou dentro de um centro espírita, mas eu não posso falar de uma igreja onde você se sentir bem. Mas procure uma religião. Leve o seu filho ou quem está precisando numa religião. Muito obrigado. Ó, alguém quer perguntar alguma coisa? Nós temos 5 minutos de pergunta. Posso tomar água? Ai, que lindo. Alguém quer perguntar algo? Pois não. Pode perguntar. Fala, Zaira. O autismo? Bom, o autismo é uma síndrome. É uma criança. Vocês vão falar, pô, tudo ele tem exemplo. Eu tenho um parente assim. E a minha cunhada não aceita. E eu falei para ela, ele veio para resgatar vocês. Azar de vocês. Entendeu? Isso é um resgate. A Kátia é bem mais experiente do que eu, tem mais alguém mais experiente do que eu, mas isso é um resgate. Um resgate da criança e da família. São crianças especiais. Toda criança especial, ela é especial. Então o autismo é uma criança introspecta. Tem vários tipos de autismo, né? Já dividiu-se em 4 autismos. Tem aquele autismo severo. E eu falo para a mãe que tem autismo, o Messi tem autismo. Ele é um Messi. Então hoje em dia não pode é o que eu falo, não rotule. Ele é assim. Não, ele não é assim. Autismo é um resgate. Se a senhora acredita no espiritismo, ele veio para resgatar a família toda. Por que ele veio assim? Aí só perguntando para o cara lá em cima. Mas é um resgate. É difícil, mas é um resgate. Entra se você tiver a chance, o da Record. Nossa, eu sou muito ruim de nome. O que faz programa da Record? Ele tem um filho com autismo. O Mion lá. O Marcos Mion. Vê o depoimento dele. É maravilhoso. E ele não é espírita, hein? É maravilhoso. E ele era um cara bonitão, artista, ganhava dinheiro. Por que comigo? Então, se a senhora tiver oportunidade, entra e vê o depoimento dele. É maravilhoso, é emocionante.
Todo mundo tem que entender isso. Eu vou falar mais uma vez da minha experiência. Eu tenho uma filha com fenda palatina e lábio leporino. E a minha primeira filha. E a minha mulher é arquiteta. E arquiteto tudo é perfeito. Quando nós descobrimos, por que nós? Aí eu espetei ela. Falei, conversa com seu Deus. Seu Deus não é perfeito? O meu é perfeito. A nossa empregada falou porque no dia da mudança minha mulher pôs uma chave no peito, então por isso que ficou com a boca faladinha. Então eu falei que ela veio diferenciada. E quem conhece ela, essa que é um trator valmente, ela é diferenciada. Eu estava sofrendo até eu ir em Bauru. Em Bauru é o centro especializado. Quem tem filho, eu falo sempre, tem que ir em 2 lugares. Tem que ir em Bauru e tem que ir no AC Camargo. Porque quem tem filho não tem problema. Lá sim é problema. Eu saí de lá zerado. Falei, eu não tenho problema. Quem tem problema é esse povo aí. Então eu aceitei que é um resgate. Ela veio para a gente resgatar. Eu tenho essa consciência. A minha mulher não tem. Mas é filha e ela confia muito em mim. Então nós aceitamos da melhor maneira possível. Então o autismo, não estou falando sem muita experiência que a Kátia tem no Presente Centro. É um resgate familiar e da própria criança. Tá? Deixa eu só, esses dias atrás, nós não costumamos comentar o que se passa em reunião mediúnica, mas nós recebemos dos médiuns, né, só para esclarecer um pouco sobre o autismo, dos médiuns, né, disse, Kátia, tem uma criança que ela não consegue falar, parece que ela é autista. E imediatamente a mãe da criança, tudo espiritualmente, se apresentou através de uma outra médium, agradecendo a equipe de médicos do plano espiritual que confiaram a ela a oportunidade de ser mãe daquela criança. Ela fez uma declaração de amor tão intensa para a criança, do amor de tudo, que aquela criança era um espírito tão profundamente corajoso que assumiu aquela tarefa justamente para, junto com os médicos, todos aqueles neurocientistas, para vir aqui, encarnado, com aquela mãe anjo, para promover o estudo dos médicos, dos terapeutas, dos professores dela. E eu falei, quantas vezes nós temos uma criança autista na nossa sala de aula e não estudamos o que é autista? Essa criança veio com essa tarefa para isso, para ajudar os professores, os médicos, e a mãe veio como anjo tutelar para ajudar nisso. E o quanto ela se sentia gratificada, agradecendo aos médicos que fizeram aquela proposta inicial, né? Que o amor que ela tinha por aquela criança e o quanto aquela criança foi importante na encarnação dela. Muito lindo, né? Muito lindo. Então a gente tem que aprender, gente, tem que estudar. Você sabe tudo agora, né? Sobre sobre a dificuldade, não é essa? É difícil, é muito difícil para todo mundo. Para todo mundo é muito difícil. Principalmente o pai e a mãe que não quer aceitar, é difícil. Mas tem que aceitar. O problema tem que ser encarado, não pode ser negado. Se você for bater o tapete, ele não acaba. Tem que ser enfrentado. Se é seu filho, ou seu enteado, ou seu afilhado, você tem a missão de cuidar. Foi imposto para você. Se Deus não é, não é? Está tudo certo. Então Deus errou comigo, me deu um problema? Não. É um resgate. O duro é você acreditar. Por que comigo? Não. Por que o outro é lindo, maravilhoso e eu sou desse jeito? Por que a outra família é linda e eu sou desse jeito? É complicado. Bem, então nós queremos agradecer você, meu amigo querido. Eu acho que todos nós, né? Temos que agradecer muito. Sheila, você faz a prece, querida? Pode, querida. Você bebeu água? Obrigada por tudo. Foi maravilhoso.